Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula dessa vez vai ser sobre a pré-história. A pré-história corresponde a um longo período de 3,6 milhões de anos. Termina com o surgimento da escrita há mais ou menos 4.000 anos. Pesquisas indicam que o ser humano surgiu na África há aproximadamente 4 milhões de anos. Vale lembrar que estas datas são motivos de constante discussão. O estilo de vida nômade fez com que estes seres humanos, a partir da África, criassem redes de imigrações para outras regiões do planeta. Assim, em tempos e circunstâncias diferentes, outros continentes como Europa, Ásia, Oceania e América foram povoados. O termo pré-história, apesar de muito utilizado, é um motivo de discussão entre os historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores do período. Isso porque pré significa antes e passa a ideia de que as populações que viveram nesse período não tinham história. No entanto, quando o ser humano passa a transformar a natureza, já está fazendo história. E isso ocorre desde que os primeiros seres humanos surgiram. Assim, alguns pesquisadores preferem utilizar outros termos como referência às pessoas que viveram nesse período. Outro termo são povos ágrafos, ou seja, sem escrita. O que aconteceu nesse vasto período pode ser conhecido pelo estudo dos fósseis e de instrumentos, desenhos, restos de habitações e outros vestígios da vida humana. Estes vestígios são objeto de estudo de duas ciências principais, a arqueologia e a paleontologia. A arqueologia é a ciência que estuda a cultura material humana num dado tempo e espaço. Essa cultura material é pesquisada nos chamados sítios arqueológicos. A paleontologia, por sua vez, é a ciência que estuda, através de fósseis, os organismos que viveram no planeta ao longo do tempo geológico. Existe um grande debate entre a ciência e a religião no que diz respeito à origem do homem. As duas principais vertentes desta discussão são o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é a concepção ligada ao religioso, baseada na ideia da criação do ser humano por um ser divino. Teve grande predominância até o século XIX. O evolucionismo é a concepção ligada à ciência, baseada nos estudos de Darwin sobre a evolução humana. Como lidamos com pesquisas históricas, ou seja, pesquisas científicas, vamos seguir a concepção do evolucionismo. O evolucionismo não defende a ideia de que o ser humano evoluiu do macaco. Apesar de terem um ancestral em comum, ambos seguiram diferentes caminhos evolutivos. As diferentes etapas da evolução foram classificadas a partir da análise do volume do crânio, sendo que este foi aumentando à medida que o homem evoluía. As principais etapas da evolução humana são o Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. O Australopiteco é considerado o ancestral mais antigo do ser humano. Ele viveu na África há aproximadamente 3 milhões de anos. O volume de seu crânio era cerca de 500 centímetros cúbicos, um pouco maior que o dos atuais macacos. O Homo habilis viveu há aproximadamente 2 milhões de anos. Considera-se que tenha inventado as primeiras ferramentas, daí a habilidade que deu origem ao seu nome. O volume de seu crânio era de 800 centímetros cúbicos. E o Homo erectus viveu há aproximadamente 1 milhão de anos. Com postura mais ereta, já usava instrumentos de pedra e tinha habilidades de caçador. O volume do seu crânio era de 1.100 centímetros cúbicos. Eu preciso de uma vara e bem grande. Dá pra ver como a madeira é dura. É porque o fogo atingiu essa região. Oh, isso vai ajudar bastante. Ah, ficou ótimo. Já o Homo sapiens viveu há aproximadamente 200 mil anos. O desenvolvimento cerebral possibilitou o aumento das suas habilidades de criar utensílios, ferramentas estas que eram melhores e mais eficientes do que todas as outras feitas anteriormente. O volume do seu crânio atingia 1.500 centímetros cúbicos. E o Homo sapiens neanderthalensis, ou o homem de Neandertal, viveu há aproximadamente 100 mil anos. Nessa etapa, o ser humano já tinha preocupações espirituais e noções de morte. O volume do seu crânio atingia 1.700 centímetros cúbicos, levemente maior que o dos homens modernos. Mas o homem de Neandertal não vai sobreviver à era de gelo, deixando espaço somente para uma espécie humana que foi o Homo sapiens. É um lugar exuberante, porém sinistro. Mas também há um cheiro predominante de madeira podre, sabe, como se o lugar todo estivesse morrendo. No decorrer da evolução humana, a pré-história se divide em 3 fases: o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Essa divisão foi feita de acordo com o material utilizado pelos primeiros humanos na fabricação de suas ferramentas. O período Paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, abrange um período que vai de 4 milhões a 10 mil anos aproximadamente.
Nessa fase, os utensílios utilizados no cotidiano das comunidades eram produzidos em pedra, com um acabamento mais rudimentar. As lascas das pedras possibilitavam uma borda cortante. Nesse período, os seres humanos eram nômades, precisavam se deslocar constantemente em busca de alimentos. Sobreviviam assim da caça e da coleta, alimentavam-se de frutos, raízes, peixes e pequenos animais. À medida que as ferramentas foram se aprimorando, passaram a caçar animais cada vez maiores. Nossa, como eles são rápidos! Peguei um, aqui! No fim da descida tem uma carcaça. É um cervo morto! Os indivíduos nessa fase abrigavam-se em cavernas ou casebres feitos de galhos e cobertas de folhas. Nas paredes das cavernas surgiram pinturas que são chamadas de arte rupestre. A descoberta e posterior domesticação do fogo representam um avanço muito importante desse período. A descoberta desse elemento teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos na África, segundo os pesquisadores. Com o tempo, os seres humanos foram perdendo o medo do fogo provocado na natureza, buscando formas cada vez mais aprimoradas de produzi-lo. O fogo servia para várias coisas: aquecer as pessoas em dias frios, iluminação durante a noite nas cavernas, proteção contra animais selvagens. Servia também para cozinhar os alimentos e fundir metais. Aliás, é importante lembrar que o uso do fogo para cozinhar alimentos desempenhou um importante papel na transformação física humana. A carne cozida era mais fácil de mastigar e tornou desnecessárias as mandíbulas potentes e dentes enormes. Vou usar a resina do pinheiro e um pouco de capim seco para fazer uma fogueira. E sempre tem aquela coisa hipnótica do fogo. Aqui, abrigo e calor são os principais requisitos. Agora posso começar a pensar em comida e usar um dardo a meu favor. O Neolítico, também denominado Idade da Pedra Polida, abrange o período que vai de 10 mil anos a 5 mil anos aproximadamente. Nessa fase, os indivíduos aprimoraram os instrumentos de pedra, polindo-os e tornando-os cada vez mais afiados. A relação com o meio ambiente também mudou. O homem já não vivia só da caça, pesca e coleta. Passou a produzir o seu próprio alimento, semeando terras férteis e aguardando a época das colheitas. Surgem assim a agricultura e a criação de animais. Nessa fase, os seres humanos passaram a ter moradia permanente, tornando-se sedentários. Surgiram as aldeias compostas de cabanas rodeadas por uma cerca que garantia a proteção contra invasores. Para armazenar as colheitas agrícolas, o homem passou a modelar vasilhas de argila, que depois eram cozidas no fogo. Originou-se assim a cerâmica. Com o excedente de produção agrícola surgiu o comércio. As pinturas rupestres eram feitas nas paredes das cavernas e são encontradas em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. Essas pinturas representavam um homem em meio a grande grupo de animais, simbolizando as caçadas, e representavam também outras cenas do cotidiano humano. No Paleolítico também eram feitas pequenas esculturas, das quais destacam-se as estatuetas de Vênus, datadas do período de 40 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Estas estatuetas foram encontradas em diferentes partes do mundo e representavam um corpo feminino nu com formas voluptuosas, podendo estar associados ao culto da deusa mãe. No Neolítico destacam-se as construções megalíticas, construções realizadas com grandes rochas. Os especialistas ainda não sabem o real objetivo dessas construções, mas especulam-se que poderiam funcionar como marcadores de tempo ou poderiam ter relação com a observação dos astros. A construção megalítica mais famosa é Stonehenge, localizada na Inglaterra. O conjunto significativo de mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas resultantes do surgimento dessa agricultura é denominado de Revolução Agrícola ou a Revolução Neolítica. A Idade dos Metais abrange um período que vai de 6 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo. Esse período se refere ao momento em que o ser humano dominou a metalurgia, ou seja, a técnica de fundir ou derreter metais. As ferramentas e utensílios, consequentemente, ficaram mais fortes e duradouras. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Inicialmente era martelado a frio, depois foi fundido no fogo e moldado em formas de barro e pedra. Mais tarde descobriu-se a liga do metal com o estanho, obtendo assim o bronze, um metal mais duradouro. O bronze foi muito utilizado na fabricação de armaduras, espadas, objetos de adorno e ferramentas. Com o uso de forjas e folhas, a metalurgia melhorou, atingindo o ferro, um dos metais que necessita de técnicas mais aprimoradas para ser aproveitado.
O ferro era usado então principalmente para a fabricação de armas. Admite-se que o continente americano era despovoado até cerca de 40 mil anos atrás. Por essa época teria se iniciado o processo de imigração humana para a América. Porém, estas datas ainda são objeto de discussão. A falta de consenso entre os estudiosos sobre o povoamento da América tem origem nas diferentes datações encontradas em sítios arqueológicos em todo o território americano. No sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, os pesquisadores chegaram à conclusão que os seres humanos passaram por ali há 12 mil anos. Data semelhante foi encontrada no sítio Clovis, nos Estados Unidos. Vestígios encontrados no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, no Brasil, apontam que os seres humanos ali estiveram há 40 mil anos atrás. Em relação à origem do homem americano, duas teorias predominaram entre os estudiosos: a teoria autóctone e a teoria alóctone. A teoria autóctone, hoje em baixa, defende que o ser humano teria surgido e evoluído no próprio continente americano. Atualmente, a maior parte dos pesquisadores admite a teoria alóctone, ou seja, aquela que defende que o ser humano chegou na América migrando de outros continentes, como a Ásia. Essa teoria ganhou força pelo fato de que os habitantes da América possuem grande semelhança biológica com os povos asiáticos. A chegada dos primeiros humanos na América se deu provavelmente através de diferentes rotas migratórias. A teoria mais aceita do povoamento do continente afirma que levas de seres humanos passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias através do Estreito de Bering. Estas migrações ocorreram durante a glaciação, quando houve grande acúmulo de gelo sobre a superfície da Terra. Nesse período, devido ao baixo nível dos mares e congelamento das águas, formou-se um caminho terrestre natural que possibilitou a travessia. O Estreito de Bering é um caminho que liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos. Ele tem o seu nome dado por Vitus Johansen Bering, um explorador dinamarquês de nacionalidade russa que atravessou esse estreito em 1728 e descobriu o Alasca. Alguns pesquisadores identificam outras rotas migratórias como a malaio-polinésia e a australiana, que afirma que o homem chegou à América através do Oceano Pacífico, fazendo escalas em suas ilhas. Estas sucessivas ondas migratórias podem justificar a diversidade cultural e linguística na América. No entanto, nenhuma dessas hipóteses podem ser comprovadas ainda. Os povos da pré-história americana se dividiam em diferentes estágios de desenvolvimento social, cultural e econômico. Haviam os povos do estágio paleolítico que viviam da caça, da pesca e da coleta e eram nômades. Entre estes podemos destacar os esquimós, os charrus e os chavantes. Existiam povos no estágio neolítico que conheciam a agricultura e viviam de forma sedentária, organizados em aldeias. Entre estes podemos destacar os pueblos aruaques e os tupi-guarani. Em algumas regiões, o maior desenvolvimento da agricultura, aliado ao aumento da população e à introdução de novas tecnologias, propiciou o surgimento de grandes complexos e centros urbanos. A partir dessas bases organizaram-se as civilizações pré-colombianas dos maias, os astecas na América Central e os incas na América do Sul. De acordo com os pesquisadores, foi no continente africano que surgiram então os primeiros seres humanos. Da África, nossos ancestrais deslocaram-se para outras regiões do planeta, ocupando os mais variados ambientes no decorrer de milhares de anos. Uma destas regiões, como vimos, foi a América. Há várias hipóteses sobre a ocupação humana na América. A mais aceita afirma que os primeiros seres humanos chegaram ao continente pelo norte da Ásia, através do Estreito de Bering. Dentro dos estudos arqueológicos desenvolvidos na América, o Brasil concede uma significativa contribuição proveniente de seus diversos sítios arqueológicos. Estes vestígios fazem parte da pré-história brasileira, sendo que ela possui características e datações que diferem da pré-história em outras regiões do planeta. No Brasil, a presença humana está documentada no período situado entre 11 e 12 mil anos atrás. Porém, novas evidências têm sido encontradas que comprovariam ser ainda mais antiga essa ocupação. No Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiras com cerca de 48 mil anos de existência. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é o local onde está registrado uma das mais notórias descobertas da arqueologia nacional. Trata-se do crânio feminino apelidado de Luzia, que existiu há cerca de 11.500 anos. Os arqueólogos dividem os antigos habitantes de nosso país em 3 grupos, de acordo com a forma de viver e ferramentas.
Assim temos os povos caçadores-coletores, os povos do litoral e os povos agricultores. Estes grupos seriam posteriormente denominados pelos conquistadores europeus de índios. Os povos caçadores-coletores ocuparam boa parte do território nacional, do sul ao nordeste entre 50.000 e 2.500 anos atrás. Costumavam viver em cavernas em espaços abertos ou florestas. Usavam para caçar arcos e flechas, boleadeiras e instrumentos de pedra em forma de bumerangue. Estes povos se alimentavam da carne da caça de pequenos animais, peixes, moluscos e frutos silvestres. No Nordeste, eles habitaram cavernas e deixaram grande quantidade de arte rupestre. Estas pinturas representavam figuras humanas, cenas de caça, danças e guerras. No Sudeste, os povos caçadores-coletores são denominados de tradição Humaitá. No Sul, são chamados de tradição Umbu. Os povos do litoral habitaram a costa do Brasil, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, há cerca de 6.000 anos atrás. Eram povos coletores, mas sua dieta se baseava principalmente na abundância de alimentos que coletavam na orla marítima, como peixes, moluscos e crustáceos. Eles usavam o fogo e, devido à grande oferta de comida, fixavam-se em muitos lugares sem a necessidade de constante deslocamento. Fabricavam arpões e anzóis de ossos e poliam seus instrumentos. Alguns arqueólogos acreditam que as conchas dos moluscos que comiam e os instrumentos que utilizavam iam se amontoando, criando enormes dunas de conchas chamadas de sambaquis ou concheiros. Outros arqueólogos afirmam que os sambaquis eram construídos propositalmente. Estes concheiros também eram utilizados como local Sambaquis onde são montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. É o resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais com dimensões e formas variadas. Os povos agricultores ocupavam várias regiões do país, entre 3.500 e 1.500 anos atrás. No geral, habitavam em cabanas ou casas subterrâneas. Esses povos conheciam a cerâmica, os corantes, compostos medicinais naturais, plantavam mandioca e praticavam a coivara, ou seja, queimadas para limpar a terra. A mais conhecida cultura cerâmica desse grupo é a cerâmica marajoara, da ilha de Marajó. Esta cerâmica apresenta decoração e tamanho peculiares. No Rio Grande do Sul, os povos agricultores eram chamados de itararés. No litoral sudeste e nordeste eram conhecidos como tupis-guaranis. Foram estes os povos que entraram em contato com os portugueses quando estes chegaram no Brasil. Muitos foram escravizados e boa parte morreu decorrente de guerras e doenças trazidas pelos europeus. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.